Raimundo Alves. Boa noite. Boa noite, senhores ouvintes. Agradeço a vocês a oportunidade pela primeira vez de estar aqui nesse ambiente gostoso, de pessoas amigas, de pessoas inteligentes. Inclusive você, Dionísio. Rapaz, tá bom de mente. A memória tá boa. O corpo tá um pouquinho cansado, mas a memória tá boa. Inclusive você é um dos líderes do Atlético. Eu sou atleticano de coração. Ajudei, inclusive, o Queiroz sabe disso. O Queiroz, muitas vezes, ajudei, continuo ajudando. Espero que o povo entenda bem que Alagoinhas precisa de um clube, de um time. Um time em que Joaquim conseguiu botar lá em cima. Fez de campeão, coisa que nunca aconteceu isso pelo interior da Bahia, a não ser o Fluminense. Então nós agradecemos o nosso Joaquim como prefeito, diretor. Falou bonito, Raimundo, falou bonito. Não sou político, mas eu sou um dos líderes dele, porque afinal de contas ele conseguiu botar o Atlético. E eu sou contra torcedores traíra. Tem muitos aí. Tem muitos, é verdade. Eu continuo ajudando o Atlético, se possível for. Agora, você estava falando aí, e antes de você falar de política, eu estava pensando, já pensou se Raimundo fosse política? Né? Quantas fotos ele já tinha feito fazendo doações para o Atlético, dando dinheiro do bolso dele para ajudar o Atlético? Mas toda a vida foi assim. Ô Renato, boa noite, doutor Emílio. Boa noite a todos os ouvintes, boa noite, Dionísio, boa noite, Renato. Renato, que é o homem que está por trás aqui dos microfones. É o Severino aqui. Fazendo é por isso que é magrinho assim, é por isso que é um palito. É fantástico. E agradecer por estar aqui, essa oportunidade de estar aqui no rádio. Estou emocionado por estar com meu pai no rádio, que é uma coisa muito gostosa, não é verdade, Dionísio? Demais. E logo na entrada aqui a gente fica sabendo o quê? Das fofocas do passado, rapaz. Rapaz, meu pai conheceu Dionísio quando Dionísio era sapateiro, ou seja, menino. Rapaz, agora você sabe que eu vê como é. Eu não lembro de Raimundo, meu cliente, mas ele lembra de mim, tá vendo você como são as coisas? Pô, você era um sapateiro, você queria o quê? Rapaz, a gente atendia muita gente, né? Às vezes você não consegue gravar todo mundo, mas Raimundo lembra, né? Mas essa união do Atlético é fantástica. Eu lembro desde criança, meu pai pegava a caminhonete, comprava encher de mantimentos no fundo, né, meu pai? De fardo de açúcar, de arroz, de feijão, para doar para o Atlético, levava para concentração, né, meu pai? Queiroz sabe disso. Grande. E até antes de Queiroz mesmo. Antes de Queiroz. Toda a vida. Entendeu? Reginaldo é a maior testemunha disso, né? Lá do Atlético. Mas eu acho que ele bateu o recorde na época de Queiroz, que foi o presidente que mais passou dificuldade. Não teve presidente para passar as dificuldades que Queiroz passou, e nenhum teve o privilégio de ter ajuda de Raimundo, ajuda de Miro do Carneiro. Miro do Carneiro, cara, pequeno empresário, mas aí Raimundo Queiroz, pô, Miro, rapaz, acabou o gás, e se não tiver gás, a gente vai ter que vai ficar sem almoçar. E Miro foi lá na caixinha dele, lá na banca, e contava quanto tinha lá e conseguiu do gás. Não queria nem saber que foi do Carneiro, que ele ia ter que pagar amanhã ou depois. Ele mandava para comprar o gás para o Atlético. Eu vou inverter aqui a ordem das coisas, então vou falar logo. Na comunicação, você, na história do Atlético, tem uma passagem singular. Entendeu? É por isso que eu coloco seu nome na lista para receber o título de sócio grande benemérito. Rapaz, dos radialistas aqui, eu acho que só eu e Ailton, né? Porque... Gomes começou com você, a voz do Carcará, não foi também? Mas Gomes já foi depois, né? Depois. Eu e Ailton, nós começamos praticamente juntos, Ailton, né? Também, entendeu? Ailton também está nessa lista. Como é que eu deixo de colocar nessa lista? Meu pai, eu tenho que colocar. Não pode ficar de fora. E Delbrando do Gelo. Outro também que... Fecinho. Cecinho. O negócio que vai sendo passado de pai para filho, né? O Joaquim, exatamente. Porque o Jefferson Villanova foi baluarte e passou para Fecinho. Raimundo passa para Emílio. E eu ia dizer o seguinte, olha, tomara que Emílio herde pelo Atlético que você deixou, viu? Porque se ele precisava de um exemplo, ele tem aí, você como exemplo. Meu irmão também. Meu irmão foi médico do Atlético por 3 anos. Pedro Neto. Pedro Neto. E justamente o Atlético conseguiu
que nenhum time... Foi nessa passagem dele. E Pedro Neto já resolveu os problemas dele com o Atlético? Oi? Já resolveu? Não teve problema com o Pedro com o Atlético. Não, nenhum. Nenhum? Ah, pra mim, alguém me... Rapaz, Pedro tem um negócio pra receber lá no Atlético, não sei se já recebeu. Isso é conversa. Todo mundo da diretoria, Dionísio, olha, disso. é voluntário, Dionísio. Voluntário. Olha só, quando você se predispõe a ser sócio de um clube, você vai lá, preenche uma ficha e assina. Aquela chancela de sua assinatura diz o quê? Diz que você se submete a todos os ditames do estatuto. E o estatuto é claro quando diz o quê? Que o trabalho de toda a diretoria é voluntário. Voluntário. Entendeu? Eu já prestei serviço voluntário na última eleição para o Atlético. Hoje eu não presto serviço voluntário, hoje eu vendo meu serviço de advogado para o Atlético, entendeu? Eu não faço parte da diretoria, eu não sou diretor jurídico do Atlético. Por incrível que pareça. Por quê? Porque eu fui contratado para algumas ações. Primeiro, para a elaboração do novo estatuto, e graças a Deus já estive aqui conversando com você e foi aclamado por todos. Agradeço muito a Deus. Entendeu? Já está registrado todo correto. E em segundo momento, para assumir as questões trabalhistas jurídicas do Alagoinhas Atlético Clube. E o tenho feito com muita dedicação, com muito esmero, com muito rigor. E graças a Deus temos obtido sucesso. Muito bem. Bom, nós vamos falar de SAF. Antes de falarmos de SAF, um pouquinho só, né? Mas vamos falar do leilão, que é o que, né, abre essa nova era do Alagoinhas Atlético Clube. Nós vamos ter algumas participações. Já vi aqui que o Egídio, jornalista, né? Egídio, é de onde, Egídio? Esplanada, é aí pra cima, né? Egídio, do jornal Litoral. Não sei se é Esplanada, Cardeal da Silva, né? Então, a Egídio já mandou aqui pergunta pra gente. Então, antes de passar as perguntas, faça aí a introdução sobre o leilão, doutor Emílio. Olha só. O município de Alagoinhas doou para o Atlético um imóvel para que fosse construído seu CT. Contudo, o Atlético nunca teve um aporte financeiro que justificasse todo o cumprimento do calendário, todas as necessidades do clube. E aí o que acontece? Infelizmente, as ações trabalhistas chegam e um desses processos fez o quê? Impôs penhora a este imóvel, que foi ao leilão. Esse leilão chegou a acontecer algumas vezes, mas nunca houve a parte interessada, até que o presidente Albino Leite buscou Teobaldo do Atacarejo e conversando em reuniões com o Teobaldo, conversando no sentido de que ele arrematasse, que era um ótimo investimento, entendeu? E surtiu efeito. Teobaldo, que foi gandula do Atlético, veja só como o universo conspira, não é verdade? Teobaldo, que foi gandula do Atlético, já pensou, volta e arremata esse imóvel. O que é que significa esse imóvel ser arrematado? Significa que o dinheiro hoje está na conta do Atlético à disposição para ser gasto como bem entender. Não. Esse dinheiro fica numa conta judicial, ao qual o juiz vai determinando todos os gastos que ele vai pagar do Atlético. No caso, quais são os gastos? Os débitos trabalhistas dos processos em execução. Ok? E esse processo está sendo feito. Essa semana já vai para a Secretaria de Execução e Expropriação do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região. Já vou mandar a toda a reunião dos processos de execução, para que sejam todos quitados lá, na Secretaria própria. Então, o leilão, ele vem a dar uma roupagem nova ao Atlético. Por quê? Porque atrelado com isso, chega a possibilidade de SAF. O presidente Albino Leite informou, inclusive na mídia, que recebeu uma proposta de SAF. Está em vias de receber uma segunda e quem sabe uma terceira. Eu acho que esse processo do leilão, ele foi catalisador para que a SAF acontecesse. Por quê? Todo mundo que investe dinheiro quer tirar dinheiro. Então você, quando investe em um clube que não tem débitos, você já investe em um conforto maior. Correto, Dionísio? Correto. Ninguém joga dinheiro fora. Não é verdade? Até a questão do aporte financeiro, quando você não pensa nada em troca, é o quê? É uma doação, é uma caridade.
Mas jogar dinheiro fora, ninguém joga. Então, nesse processo, o que acontece? O modelo de SAF, que foi defendido pelo presidente Albino, foi determinado por ele os pontos todos da SAF? Não. A SAF, gente, é uma proposta que a empresa envia para o clube. O clube, no caso, na pessoa do presidente Albino, vai receber essa proposta e vai enviar para o Conselho Deliberativo. O Conselho Deliberativo vai emitir o parecer e aí, após o parecer, vai para onde? Para quem de direito resolver a situação, que é a plenária, que é a Assembleia do clube. E a Assembleia vota se aprova ou não. Em um processo completamente aberto, liso e natural. Agora, qual foi a expertise que eu achei fantástica do presidente? Foi o seguinte: ele já deixou claro para a empresa dessa proposta o quê? Olha, você quer assumir o clube? Quero. Então, tudo bem. Qual é o aporte que você já dá para o campeonato 2025? Qual é o aporte de gestão que você dá para esse campeonato 2025? Ou seja, vejam só, casar sem noivado é uma coisa muito perigosa. É verdade. Temos o exemplo da SAF do Vasco, que não foi uma SAF de sucesso. Então, com essa postura do presidente, o sócio, o torcedor, o alagoense, toda a mídia vai poder ver qual é a postura dessa empresa que está propondo a SAF. Ou seja, foi na expertise, Dionísio, que eu não vi em nenhum lugar acontecer. Então, se você mostra realmente que tem interesse, compre as alianças e cumpra o noivado. É verdade. Depois se faz a festa de casamento, você assina os papéis de casamento. Então, eu achei muito próprio, achei de expertise. Eu não sei qual é a empresa, não sei qual é o grupo, realmente não sei. O presidente não me passou qual foi essa proposta, não tive ainda nenhum contato material com essa proposta. O que eu estou passando aqui para você foi realmente o que foi passado para mim, que também foi passado para a mídia pelo presidente Albino. Bom, o Albino também passou esse otimismo para mim e para a gente, mas ele não entrou em detalhes, até porque ele está só na conversação, ainda falta muita coisa, né, acontecer, ainda está nas tratativas. Mas já tem duas pessoas aí. Quem é primeiro aí? Egídio? Egídio é o primeiro? Quem é o primeiro? Bota aí quem tiver na fila aí. Bota aí, segunda fila aí. Vamos ouvir. Dionísio, boa noite. Tudo bem? Como é que vai aí a luta, meu irmão? Ele está falando aqui o repórter Egídio Pinto, do Jornal Diário do Litoral Nordeste. Eu parabenizar aí vocês ali do programa Jornal Regional, que vai ao ar, né, hoje à noite. Mas eu queria fazer uma pergunta, Dionísio França, né, deu aí o doutor Emílio, que é o advogado do Atlético de Alagoinhas, uma pergunta muito simples, porque o presidente do Atlético, ele tornou público aí a venda do terreno do Atlético e agradeceu aí o empresário da rede do supermercado, no qual foi negociado o terreno. Mas foi um agradecimento sem muita transparência, porque ele fala que o Atlético vendeu o terreno foi negociado, mas não falou, né, deu em termos de valor, o quanto o Atlético foi vendido o terreno. Até porque o Atlético é um clube, é um clube de Alagoinhas, né? Que tem aí associados, tem aí torcedores, enfim. E a gente que é imprensa, eu sou Egídio Pinto, como falei, mas preciso, como imprensa eu preciso também saber, do valor que foi vendido esse terreno, até para que a gente possa realmente fazer uma matéria, falando sobre a venda do terreno e falando também sobre o valor. Então eu gostaria de perguntar ao doutor Emílio sobre essa venda que foi feita, através da diretoria do Atlético, né? Para esse empresário da rede do supermercado, para que o doutor possa
entendeu? O doutor possa falar, entendeu? Não só para o Jornal Diário Litoral, mas para o público em geral, o valor que foi vendido esse terreno. Quero aí parabenizar aí os colegas, né? Os colegas do programa Jornal Regional. Em especial, quero parabenizar também aí o doutor Emílio, que é o advogado do Atlético de Alagoinha, que possa, entendeu, dar para nós essa resposta. Boa noite a todos, muito obrigado. Muito bem. Egídio, do Jornal Diário do Litoral, é um jornal conhecido, sim, ele, sim. Né, agora não lembro qual é a cidade, mas daí para cima, né? Mas vamos então, ele perguntou sobre o valor do terreno, doutor Emílio. Olha, Dionísio, você vai para uma mesa de cirurgia com um cirurgião que não seja hábil com bisturi? Se eu não souber, mas se eu souber que ele não é hábil, eu não vou. O que é que isso tem a ver com essa pergunta? Tudo. Olha, como advogado, o meu instrumento de trabalho é a palavra. Você, como jornalista, o seu instrumento de trabalho também é a palavra. Ambientes diferentes, métodos diferentes, mas também é a palavra. E quando eu escuto um comunicador me fazer uma pergunta dessa, eu tenho que realmente trazer luz à escuridão. Em qual sentido? De esclarecer aqui todo o procedimento que foi feito, porque tudo que a imprensa fala é muito rico. Tudo que a imprensa fala é muito bem recebido, é muito valorado e muito valoroso também. Então, o que acontece? Quando ele fala a respeito justamente da venda do terreno e que faltou uma transparência nessa venda do terreno e que o presidente parabenizou Teobaldo e não houve transparência, por favor, sejamos criteriosos. A transparência desse processo, ela vem da Justiça Federal, porque a Justiça do Trabalho ela é federalizada, ou seja, a Justiça Federal do Trabalho. O presidente não chegou para Teobaldo, proprietário do Atacarejo, e ofereceu: olha, eu tenho um terreno aqui para lhe vender, pague aqui. Não. O leilão foi asta pública. Tanto é que não tem um centavo em posse do Atlético. Entendeu? Então nós devemos ter esse cuidado. Eu, quanto advogado do Atlético, tenho que tomar cuidado com relação a isso. Você, Dionísio, tem que tomar cuidado. Toda a imprensa tem que tomar cuidado. Gente, falta... Sabe qual é a maior carência do Atlético hoje? É amor. Dionísio, eu fico arrepiado de falar isso para você, que é amor, a maior carência do Atlético hoje. Gente, estamos aqui em Alagoinhas, o clube é de Alagoinhas, entendeu? Se cria um ambiente de luta, de briga, ficam degladeando à toa a respeito do Atlético e ninguém escuta, sabe o quê? O brado de amor pelo Atlético. Eu vou dar uma notícia aqui no ar que aconteceu essa semana e ninguém comentou, Dionísio. Sabe o que foi? A Itaipava anunciou que está financiando o Bahia. E cadê que a Itaipava, em Alagoinhas, usando o recurso natural de Alagoinhas, não fomenta o Atlético, que é um time bicampeão? Onde está a resposta social para a cidade de Alagoinhas da Itaipava? Não existe. Esse ano, no início do campeonato, eu comentei sobre isso, que era vergonhoso você ter uma empresa que patrocinava a Arena Fonte Nova e não dava um tostão ao Atlético. Quer dizer, a Alagoense tem que se movimentar nesse sentido. Nós vamos aceitar que isso continue acontecendo e o Atlético mendigando a ajuda, né? Isso não pode acontecer. Quer dizer, é uma novidade, Agora você falou do valor, não? Olha só. Bahia fecha acordo de patrocínio com empresa de bebidas. Essa notícia foi justamente agora, dia 15. Então, o que acontece? O Grupo Petrópolis, entendeu? Está financiando. E onde está essa resposta para o Alagoinhas? Dando milhões ao Bahia e não pode dar milhares ao Atlético, né? Então, onde é que está esse carinho? O carinho, entendeu? Das pessoas que compõem um clube. Isso aí... Onde está? Se você tem um conflito interno, ele tem que ficar interno. Quando ele vem para a mídia, Dionísio, ele toma uma proporção
Qual é essa proporção? Você já ouviu falar a respeito daquela pessoa? Tem um ditado popular que eu escutei meu pai me dizer há muitos anos, que era o seguinte: quando a gente falava uma coisa errada e depois queria corrigir isso, era a mesma coisa que você escrevesse em um papel, rasgasse pequenininho e voltasse ao vento. Para corrigir, você tem que recolher todas aquelas migalhas de papel. Você não consegue mais, né? Então, olha só. Quantas vezes, Dionísio, em sua sabedoria, em sua história de vida, você viu seu pai brigando com sua mãe no meio da rua? Se degladiando no meio da rua? Nunca! Problema de casa se resolve em casa. Quando o problema interno do clube ganha as mídias sociais, entendeu? Esse clamor prejudica o clube, falta amor pelo Atlético. Desvaloriza o produto, né? Falta amor pelo Atlético. Ô, Raimundo, é gritante com relação a isso. Daqui a pouquinho você vai falar também. Porque agora eu vou interromper o Emílio. Emílio, rapaz, Emílio você sabe, advogado é bom de fala, viu? É bom de fala. Eu acho que ele um dia vai ser político. Bom, Agora me diga uma coisa, o valor, rapaz, você não falou o valor. Olha, o valor com relação ao Atlético é o valor que está no pleito, entendeu? O juiz está justamente sacramentando. O valor exato eu não tenho de cabeça. Eu não vou aqui... Mas em torno de... Passa dos 5 milhões. Passa dos 6 milhões. Passa dos 6 milhões. Agora o que acontece? Esse dinheiro entrou na conta do Atlético. Não. Agora... Esse dinheiro foi para o leilão da seguinte forma. Quem arrematou dando um percentual e o restante em parcelas. Certo. Agora me diga uma coisa. Bom, passa dos 6 milhões. Não foi tão barato. Mas vocês avaliaram o terreno, estava valendo quanto? Olha só, eu acho que a avaliação desse terreno foi a melhor coisa que aconteceu na última década em Alagoinhas. E eu provo. Sabe como? Pega o somatório dos imóveis leiloados pela prefeitura e faça a quantificação de localização e o quanto foi arrematado o terreno do Atlético. O terreno do Atlético foi muito melhor negociado. Muito melhor. Mas eu faço a pergunta no sentido, bom, vocês contrataram, no caso Albino, contratou a empresa para fazer uma avaliação do terreno? Essa avaliação ela é feita por um profissional competente da Justiça do Trabalho. Ou seja, não foi o clube que deu o valor do imóvel. Não foi. Mas o clube devia ter uma ideia de quanto valia o terreno. Não, essa questão de você avaliar aquele terreno é uma coisa bastante complicada. Sabe por quê? Existe a questão das invasões, nós sabemos disso, entendeu? Existe também uma questão tributária em relação ao débito de IPTU, também tem que ser visto. Então, para eu chegar assim e avaliar e quantificar realmente esse terreno, teria que ser feito o quê? Contratado um profissional, no caso da corretagem, um corretor de imóveis, para que pegasse toda a situação prática do imóvel. O que é que eu falo na situação prática? Olhar as delimitações, invasões, entendeu? Olhar a localização, olhar também a questão documental. Tudo isso teria que ser analisado e quantificar. Só que não cabe ao clube fazer isso. Entendeu? E lhe explico por quê. Olha só, eu estou devendo na Justiça do Trabalho. Tenho um apartamento. Automaticamente, se a Justiça do Trabalho vem e penhora meu apartamento, todos os apartamentos daquele prédio valem 100 mil, mas o meu vale 500. Claro que o interesse é realmente ter uma avaliação maior. Então a Justiça, em sua sapiência, o que é que ela faz? Ela retira essa atribuição de qualquer uma das partes. Não é nem o credor, nem o devedor que determina o valor. Ela mesma tem um profissional competente para isso. Muito bem. Bom, então, na avaliação do doutor Emílio, o terreno foi bem vendido, o atleta não saiu perdendo. Não, de forma alguma, mesmo porque tem uma outra situação por trás dessa. Rapaz, isso aqui era para ser uma novela, né? Aí contava um capítulo hoje, outro capítulo amanhã, né? Aí a audiência, né, Raimundo? Era, rapaz. Mas veja só, daqui a pouquinho o Raimundo vai entrar como torcedor, viu? Você não vai entrar como pai, como empresário. Você vai entrar como torcedor. Vá pensando na pergunta que você, como torcedor, faria vai fazer para mim. A Emílio. Mas vocês têm uma outra história. Tem uma outra história por trás da arrematação desse imóvel, que é a seguinte. Olha,
o político, ele tem o poder na mão, tanto para o bem quanto para o mal. E aí, por que é que eu estou falando isso? O prefeito Joaquim fomentou muito o futebol na cidade. Como? Ajudando o Atlético, clamando pelo torcedor, entendeu? A imagem pública dele, trazendo o torcedor para o Carneirão, com a própria reestruturação do Carneirão. Porque hoje, Dionísio, você olha o Carneirão por cima, e lhe digo, não existe estádio no interior da Bahia mais bonito que o Carneirão. Tem não, de jeito nenhum. Tá lindo, aquela pintura fantástica. E aí o que acontece? Com essa situação do terreno, o terreno estava penhorado, ia leilão, não ia leilão, não ia. O político com esse poder, essa sensibilidade, essa percepção, o que acontece? O prefeito Fidel de Aramari chega e doa um imóvel de 50 mil metros quadrados para o Atlético fazer o seu CT. Que senhora doação, viu? E aí pega um visionário, apaixonado, como eu chamo sempre, que é o presidente Albino Leite. E o projeto do presidente Albino Leite hoje não é construir um CT, é construir uma célula de futebol, onde vai ter lugar para quem? Para o juvenil, o profissional e o feminino. Então veja o celeiro que vai ser fomentado aqui na região. Veja vocês o que? Dionísio, você como comentarista de futebol, me diz uma coisa, um CT no centro da cidade, o que é que acontece com o jogador? Aí vira um bordel. Vira um bordel. Então, o que acontece? Nem tão distante, nem tão próximo, né? Ou seja, e essa é a exata localização do terreno doado para o Atlético. Entendeu? Que é ali no limite dos municípios, entre Alagoinhas e Aramari. A localização é ideal. É ideal, é fantástica. E aí você pega também o quê? Você já imaginou, hoje, de Alagoinhas para Aramari, você praticamente só vê casas de um lado e outro. Então, o processo geográfico chamado da maneira correta é qual? Conurbação. Conurbação é quando você sai de uma cidade, entra em outra, e não percebe que saiu de uma cidade que está em outra, que é o que existe entre Salvador e Lauro de Freitas. Esse CT indo para lá vai fomentar tanto isso, vai fazer o quê? Vai colocar o jovem com um compromisso escolar maior para que possa jogar lá, para que possa treinar lá. Tira da violência, tira da droga, fomenta o crescimento social. Ou seja, Fidel teve essa sensibilidade. E aí o pessoal fala, olha a maledicência. Eu volto a falar. A maledicência é o que corrompe a alma do ser humano. Ah, mas vai desenvolver Aramari e atrasar Alagoinhas. Existe essa necessidade entre cidades irmãs? Cidades ali vizinhas, onde um apoia a outra o tempo todo. Quantas pessoas de Aramari trabalham em Alagoinhas? Nós tivemos, meu pai, Tiago, que consertava ar-condicionado para nós, hoje que morava em Aramari. Tivemos Milena também, que trabalhava lá, entendeu? Que trabalhava lá conosco, e o que acontece? Residia em Aramari, a coisa mais natural do mundo. Ou seja, esse processo tem que ser o quê? Tem que ser incrementado, tem que ser incentivado, catalisado. E esse CT vem para isso. Essa célula de futebol vem para isso. Então, a visão do homem tem que ser como? Você tem que olhar, levantar a sua cabeça e não olhar o que está aqui em sua frente, que é um palmo de sua face. Você tem que olhar o futuro, tem que olhar o horizonte. E é nesse sentido que a mídia tem uma importância muito grande, Dionísio. É verdade. Em abraçar o Atlético, entendeu? E vamos trabalhar para isso, né? A paz é necessária. Gente, volto a falar essa situação do Bahia e da Itaipava. É uma vergonha para Alagoinhas. A mídia deveria estar batendo nisso o tempo todo. Ninguém falou. Vamos cobrar das nossas autoridades, né, dos nossos representantes, né? Cobrar a Câmara de Vereadores, cobrar da administração municipal e vários setores. Uma nota pública com relação a isso. Se todo mundo se unir e fizer essa cobrança. Os políticos. Os políticos, né? Nós temos
agora dois deputados federais, dois deputados estaduais, então vamos para cima deles aí. Mas quem vem aí agora, Renato Ferreira, vamos aí a participação do ouvinte, senão termina o programa e o ouvinte não fala. Ele, mandei meu áudio, não passou no ar, vamos aí, quem é o próximo? Boa noite, Dionísio, doutor Emílio. Dionísio, uma pergunta para o doutor Emílio, aqui quem fala é Grimaldo Reis. Eu gostaria de saber sobre a SAF, né? Se um time que anda com algumas dívidas na justiça, alguns bens empenhorados, esse time tem condições de virar time empresa, uma SAF? Se o doutor Emílio puder me responder, eu agradeço. Muito essa boa pergunta noite é interessante. A todos. Grimaldo Reis. Obrigado, Grimaldo. Gostei da pergunta, doutor Emílio. Pergunta de um atleticano. Entendeu? E aí o que acontece? Claro que sim. Olha, eu costumo falar uma coisa que é o seguinte. O bem maior do Atlético, hoje, não é o imóvel. O bem maior do Atlético não é monetarizado. O bem maior do Atlético é imaterial. É a marca do Atlético, é o nome do Atlético, entendeu? O único time ser bicampeão no interior da Bahia. Um feito que dificilmente será alcançado. E, em nome desse patrimônio material, claro que existem. Claro que existem empresas. Inclusive, essa proposta, Grimaldo, já está já está posta à mesa. Não tive acesso, gostaria de chegar para Grimaldo agora, viu, Dionísio? E responder, olha, Grimaldo, a proposta é essa, assim, é esse ponto, esse. Mas eu não tive acesso à proposta, mesmo porque ainda existem tratativas de outras propostas. Então, Grimaldo, não é só um grupo querendo promover a SAF junto ao Alagoinhas Atlético Clube, não. São 2 ou 3, entendeu? Ou seja, esse débito já vai ser saneado completamente. Com o leilão, o Atlético torna-se um time completamente solvente. Que bom. Então isso não tem preço, Dionísio. Deixa eu adiantar aqui. Mandar uma boa noite para uma galera aqui imensa que está acompanhando a gente. Mandar um abraço para Chacha Barretão. Chacha tá mais tranquila agora, né, Chacha? Leandro em Pedrão, depois de conversa aí, Leandro, boa noite. Valdo Barreiro acompanhando a gente, obrigado. JC Locutor, Entre Rios aí. JC Locutor, boa noite para você, JC. Eu estou falando aqui dos desportistas, porque nós temos aqui alguns ouvintes, né, que acompanham o programa diariamente, estão aqui sintonizados. Zida na Ladeira de Pedra lá em Catu, Jaimela em Catu, Kleber, né? Alan Polêmico, boa noite para você. E vou à participação do ouvinte, porque já são 18 horas e 48 minutos. Depois dos dois ouvintes, um ou dois aí? Dois? Tem um agora. Só tem um? Quem é que vem aí? As dois Vem aí. Ivan agora? Parabéns aí, Dionísio, pela audiência, viu? Tô vendo você aqui em Salvador. Parabéns aí, doutor Emílio. Gostei da sua fala aí, doutor Emílio. Quer dizer que a Itaipava vai patrocinar o Bahia, que é um clube aqui da capital. Inclusive estou aqui em Salvador, aqui periodicamente. Mas Alagoinhas é a capital da cerveja. É até engraçado isso, é cômico, né? Alagoinhas é a capital da cerveja. E temos 2 cervejarias aqui em Alagoinhas e nenhuma patrocina o Atlético. Olha aí. Me deixa, Dionísio. Tá, uma boa noite e parabéns pela audiência aí, viu? O programa hoje está bombando. É verdade. Ivan aqui diretamente de Alagoinhas. Ivan é de Alagoinhas, mas está em Salvador. Seria cômico se não fosse trágico. Rapaz, é impressionante. Entendeu? E é uma tragédia. E repito. Sinto muito, viu, Dionísio? Mas repito, ninguém da imprensa trouxe essa nota que deve ser repudiada. Entendeu? E vamos expor isso para a população de Alagoinhas, né? Vamos expor. Em primeira mão aqui no seu programa. E o torcedor do Atlético tem que se manifestar, né? Torcedor tem que se manifestar. Marcondes Assis, da M9 Representações. Boa noite para você aí, nos acompanhando. Geraldão mandou um áudio aí, Renato. Geraldão mandou um áudio.
Ele está acompanhando a gente aí. Vamos ouvir Geraldão. Boa noite, Dionísio. Boa noite, doutor Emílio. E a todos que estão ouvindo essa excelente rádio, que sempre te faz esses programas maravilhosos, essas entrevistas. Doutor Emílio, me diga uma coisa, eu sou um torcedor do Atlético, muito apaixonado realmente pelo Atlético. Acompanhei essa trajetória do Atlético desde pequeno e estou vendo essa transação que foi feita agora, essa negociação com o Atlético sobre o terreno. Esperamos nós todos torcedores que realmente o campo de treinamento, o CT, seja concretizado, né? Para a alegria de todos os torcedores. E sobre a SAF, o que é que o senhor tem a dizer que seria muito bom para o Atlético? Obrigado e uma boa noite a todos. Bom, você já falou muita coisa boa com relação à SAF. Mas o que seria melhor para o Atlético relacionado à SAF? É isso. Foi essa que eu achei a pergunta dele extremamente própria, viu, Renato? Porque ele faz uma pergunta pessoal. O que o senhor acha? Porque até então deu a resposta técnica, não foi? Isso, E também fiz o quê? Trouxe a palavra do presidente Albino para cá. Mas bora lá. O que é que eu acho da SAF? Olha só. O que eu acho da SAF é a mesma coisa se eu defendesse que nós colocássemos os carros todos em praça pública, queimasse e voltasse a andar de carroça. Ou seja, é você correr contra a própria evolução. Você não querer a SAF. Entendeu? Porque a SAF ela vem dar esse profissionalismo de gestão. Olha, Dionísio, como advogado do Alagoinhas Atlético Clube, eu tive acesso à realidade trabalhista dos clubes. Entendeu? O Vitória sofre da mesma forma, o Bahia sofre da mesma forma, e aí eu pego o Fluminense do Rio de Janeiro, sofre da mesma forma, entendeu? Botafogo sofre da mesma forma, o São Paulo sofre da mesma forma. Ou seja, essas realidades que eu trouxe para vocês é referente justamente ao clube antes dele ser SAF. Por quê? Dionísio, daquela mesma pergunta que eu lhe fiz a respeito do jogador, quando a concentração era no centro da cidade, eu vou lhe fazer uma outra pergunta aqui agora. Se faz futebol com inocência? Ah, não. Ali é que tem que ter expertise, né? Essa aí, na inocência, vai não. Então, o que acontece? O presidente, o cartola do clube de futebol, ele nunca é um grande gestor, mas é sempre um grande articulador. E essa é a propriedade dele. Entendeu? Entendi. Deixa eu cortar aqui. Corta pra mim, como dizia o... Corta pra mim, porque o tempo tá passando aqui. Eu quero mandar um alô. Mandou lá em Oriçangas. O Pingo tá lá em Oriçangas acompanhando. A gente mandou aqui a prova que tá acompanhando aí. Doutor Emílio aqui. O Pingo fez a foto, tá nos acompanhando. Boa noite pra você, Pingo. Obrigado. Suelino Nunes Pereira. Grimal tá agradecendo pela resposta. Quem mais aqui? Rapaz, muita gente aqui. Se for mandar alô pra essa galera. Carlos Davi, a galera lá da resenha da Ouro Negro, Valdeir Santos, Felipe Marcelinho. Tem áudio aí, né? Tem áudio aí, Renato. A galera tá participando aqui, ó. Manda aí, uma ou duas participações? Duas? Manda as duas, depois eu respondo as duas de uma vez só. Boa noite, Dionísio, meu grande amigo Dionísio. Boa noite, Emílio. Essa figura espetacular, esse grande homem. A minha alegria, né? Eu estou muito contente, torcendo positivamente que dê certo aí a SAF, essa parceria com a Atacarejo também, para quem tem um time forte para 2025. Mas a minha pergunta, além da despesa de jogadores que o clube tem a pagar, né? Tá no processo, eu quero saber como é que está referente também ao empresário que bancou o Atlético ano passado. Isso são palavras do presidente Albino. Eu quero saber como é que está essa situação aí com esse empresário, né? É empresário, quem se emprestou dinheiro é empresário, tá bom? Um abraço, estou aqui ligado no programa. Boa noite, Dionísio. Boa noite ao doutor Emílio. Em nome da torcida Jovem Coral, eu queria saber qual é a previsão do primeiro pagamento, certo?
já que o terreno foi arrematado, qual é a previsão do primeiro pagamento? E esse pagamento, qual vai ser a forma de pagamento dele? Bom, Glauber Araújo, o que eu entendi que o terreno foi vendido. Teve uma entrada, vai ser parcelado, como é que ficou a forma de pagamento? E quem foi o outro? Duda, né? A Duda disse que eu não sabia. Teve um empresário que bancou o Atlético no ano passado? Eu não sabia, não. Doutor Emílio deve saber. Ele vai responder. Doutor Emílio, o homem que sabe tudo. Ou seja, acabei de mentir agora, porque eu não sei. Qual a minha situação? Eu chego no Atlético justamente para quê? Para um contrato a respeito da elaboração do novo estatuto e agora acompanhando esses débitos os débitos não, os processos. Entendeu? Eu sou advogado, não sou gestor, não posso responder pelo presidente. Agora eu digo uma coisa, todo o gasto que foi feito no clube é um gasto que ele fica registrado via notas, via recibos, entendeu? Então, tudo isso deve ser apresentado no momento de ser cobrado. Se teve um financiador, ele deve apresentar os recibos dessa forma, de algum capital de investimento e devolver esse investimento. Não sei quantificar, nem sei nomear quem foi, quem deixou de ser, se foi uma só pessoa ou se foram algumas pessoas que fizeram isso, entendeu? Não sei, não tenho como responder algo que eu não sei, Duda, entendeu? Queria eu te responder, ainda mais com esse carinho que eu tenho por você, que você tem, viu, meu pai? Duda tem um carinho pro meu irmão Pedro absurdo, viu? Mandar um abraço aqui pra Duda e um abraço também para meu irmão, né? Eu não posso deixar de mandar um beijo para minha mãe, um abraço para meu irmão. E meu pai está aqui do lado, eu beijo ele logo depois do final do programa. Agora, a segunda pergunta com relação a Glauber. Glauber, eu respondi logo no início, quando eu falei do leilão. Deixa eu ver se ele faz algum complemento aqui, o que é que Glauber coloca aqui. Deixa eu ver aqui. Dionísio, pergunte a Emílio sobre a campanha dos adesivos. Qual é a previsão de venda? Quando é que vai começar a vender? Vai vender aonde? Olha, rapaz, doutor Emílio, eu acho que você vai responder sua pergunta depois, que eu já estou terminando o programa. Mas responda em 1 minuto, rapaz. Eu respondo. Olha, Glauber, eu falei a respeito do imóvel. Quem determinou foi a Justiça, não foi o Atlético. Foi pago 25% e o restante em 20 parcelas, entendeu? No momento da arrematação, a empresa já paga esses 20% e depois com os trâmites são mensais. Depositado nem juízo, não foi para o Atlético. E com relação aos Atléticos, o Glauber me ajudou muito, inclusive, para recuperar o brasão do clube, entendeu? Da maneira correta. A bandeira do clube original também, foi feita uma pesquisa para que constasse um novo estatuto. E fim de papo, eu vou ser mal educado aqui, porque senão o JR está lá em Catua comprando a gente, não vou colocar o áudio do JR no ar, outros áudios aqui. Não vai dar, vou pedir desculpas a vocês, deixei o doutor Emílio muito à vontade, não fiz todas as perguntas que eu gostaria de fazer, mas eu vou assumir com ele o compromisso, se for possível, na próxima semana. Perfeito. A gente fazer uma segunda rodada aqui, para a gente passar, vou anotar aqui essas perguntas e passar para o doutor Emílio posteriormente. Algumas estão relacionadas ao Albino, quem vai responder é Albino, por isso não fiz a doutor Emílio, que ele não é o presidente do Atlético. Não. O presidente é Albino, tá bom? Então não leva mal não. Mas eu não posso deixar aqui Jacques, segura aí que eu posso passar 30 segundos do seu horário. Mas eu não posso deixar de, pelo menos, ouvir as considerações finais de Raimundo, que nos presenteou aqui. Mas eu fiquei tão consternado que eu vou convidar o Raimundo para um programa. Aí o Emílio traz o programa aqui, vou botar uma venda na sua boca, você não vai participar do programa, vai ser eu e Raimundo sozinho. Com certeza. Nós temos muita coisa para falar de Atlético, lembrar de muita coisa boa. Raimundo, obrigado pela sua presença aqui e até o próximo encontro. Agradeço a vocês. Agora eu gostaria que os políticos gostasse um pouquinho de nossa cidade. Pronto, você vai fazer um discurso aqui sobre isso. Agora o Raimundo, com a mesma aparência, né, rapaz? Eu conheço o Raimundo há 30 anos ou mais. Forte. A aparência é a mesma, rapaz. Saúde aí. Saúde aí. Parabéns. Emílio, obrigado. Um abraço. Uma boa noite. Sempre prazer estar aqui. Boa noite a todos. Boa noite, meu Wesley Negão, que daqui a pouquinho vai chegar aqui com a resenha do Negão e a gente vai... terminando o programa, agradecendo a todos. Não deu para mandar alô para todo mundo aqui no chat, tem muita gente, chat para uns, chat para outros, a gente costuma falar de chat, né? Mas muito obrigado e
aqui vai virar caminho de roça de doutor Emílio, viu? Porque aí a gente vai convidá-lo aqui brevemente e brevemente também estaremos aqui com Raimundo. Vou ver se eu consigo fazer uma dobradinha. Raimundo e o Debrando aqui. Ótimo. No programa, viu? Um abraço, Raimundo. Um abraço a todos, boa noite e até amanhã.